Bem, meu amigo, caro telespectador, agora nós vamos para o momento mais especial dessa programação, a pregação da Palavra de Deus, o seu momento Bíblia no Ar. Eu gostaria agora de convidar você para pegar a sua Bíblia e meditar comigo em um texto tremendo que Deus tem a falar conosco nesta manhã através da sua palavra. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir comigo na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4 e no versículo de número 17, apenas esse. Primeira epístola ou missiva ou carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz a palavra de Deus: porque chegou o tempo para o início do juízo. E ele começa pela casa de Deus. E se principia conosco, qual será o resultado daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Repetindo, porque chegou o tempo para o início do juízo de Deus. Ele começa pela casa de Deus. Caro amigo telespectador, nesta manhã abençoada de sábado, eu quero trazer uma palavra poderosa intitulada Os Juízos de Deus. Eu quero convidar você a uma grande reflexão na primeira epístola do apóstolo Pedro acerca de um alerta inevitável, bíblico, escatológico, acerca dos reais juízos de Deus sobre a humanidade. Estamos literalmente a contemplar no desenrolar da história humana, a partir dos relatos bíblicos, nós estamos a contemplar os catastróficos, os terríveis juízos de Deus sobre a humanidade. Os juízos de Deus são uma clara demonstração da ira de Deus contra o pecado da humanidade. O mundo, senhoras e senhores, está entrando pelo funil. Estamos presenciando no desenrolar da história que o mundo está passando por cataclismas. A Bíblia diz que a terra cambaleia como ébrio. A Bíblia mostra que o resultado dos julgamentos de Deus sobre a humanidade vai trazer terríveis juízos que vão abalar os céus e a terra, e é sobre isso que nesta manhã eu quero falar com você. Os juízos de Deus, senhoras e senhores, eles são severos demais, dolorosos. Os juízos de Deus são angustiantes, e por que não dizer que os juízos de Deus narrados em sua palavra, eles são assoladores, terríveis, e mais do que isso, acima de tudo, eles são punitivos. Ele tem o caráter de corrigir, o caráter de trazer uma punição real a todo tipo de pecado, o qual é contrário à santidade de Deus. A palavra de Deus nos mostra que o homem caiu em terríveis pecados. E como consequência, a Bíblia fala que Deus ele traz julgamento sobre pecados cometidos e que não são confessados e que não há um arrependimento. E eu quero mostrar para você que a Bíblia Sagrada profetiza claros juízos sobre a humanidade caída e que está mergulhada no pecado. A Bíblia prediz através de Jesus Cristo que nos últimos dias a humanidade estaria mergulhada no pecado. Exemplificando, Jesus falou em Mateus 24, no versículo de número 12 e 13, que o amor de quase todos se esfriaria por se multiplicar a iniquidade. A profecia fala e mostra que a iniquidade, ela claramente vai ser multiplicada sobre a terra. Com isso, a Bíblia está dizendo que a humanidade está se alastrando
entrando no pecado, o pecado está dominando. Literalmente é como se a ordem do dia fossem apenas 3 coisas. Primeiro, pecar. Segundo, viver para pecar. E terceiro, pecar tranquilamente, como se fosse algo normal. A ordem do dia parece, queridos, que é literalmente a insanidade de viver na prática do pecado, como se não existisse um Deus que traz juízo terrível sobre a humanidade. Sem medir as consequências, a humanidade está cada vez mais gozando dos prazeres carnais, sem pensar nos terríveis juízos de Deus sobre a humanidade. Os juízos de Deus, eles não dormitam, Deus não dorme. Os juízos de Deus, eles estão vindo com força. Alguém pensa que Deus vai deixar impune os claros e terríveis pecados que se está cometendo sobre a terra? Deus não é alguém que faz vista grossas aos pecados da humanidade. Mas eu quero mostrar para você que juízos terríveis vindo de Deus, como profetizado na Bíblia, estão para serem descarregados sobre os homens, sobre a humanidade caída, sobre os pecadores sem arrependimento, que cometem todo tipo de atrocidade que contraria a palavra de Deus. Eu quero mostrar para você nesta palavra que os juízos de Deus se aproximam de uma maneira avassaladora. Eu quero mostrar para você que a palavra de Deus mostra que a presença dos juízos de Deus sobre a humanidade são presenças de catástrofes, presenças negras, presenças que trazem obscuridade, pavor. É a chegada, como diz no Apocalipse, no capítulo de número 6, a chegada do cavalo preto, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e um deles fala sobre o cavalo negro. Cavalo na Bíblia fala sobre velocidade, sobre conquista, sobre tipos de avanços, rapidez que vem sobre a humanidade. O cavalo preto significa que vai vir em velocidade um tempo de juízo, e o negro fala sobre trevas, sobre um tempo de apavoramento da humanidade, um tempo em que vai estar escuro, aonde as trevas vai dominar, e os juízos de Deus serão inevitáveis sobre a raça humana caída, impenitente e que não se arrepende dos seus pecados. Eu quero mostrar para você que os juízos de Deus têm algumas características. Primeiro, eles são inevitáveis. Eles são, segundo, inadiáveis. E terceiro, eles são imutáveis. Os juízos de Deus não poderão ser mudados, porque está profetizado na Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse. Deus vai trazer juízos sobre a humanidade que não quer saber dele. Eu quero mostrar para você que o povo se esquece que, apesar de Deus ser amor, como em 1 João 4,8 diz que Deus é amor, mas na mesma medida, na mesma qualidade do caráter de Deus, Deus é amor, mas Deus é justiça e Deus é juiz. A Bíblia diz em Salmo 75, versículo de número 7, que Deus é juiz. Quem Ele quer, Ele exalta, e quem Ele quer, Ele abate, literalmente como está na palavra eterna de Deus. Eu quero mostrar para você que Deus não vai somente julgar, mas Ele vai punir os pecados da humanidade. A punição de Deus se traduz nesta palavra, os juízos de Deus. Os juízos de Deus, quando vêm, são pesados, são insuportáveis, são dolorosos. Eles castigam, eles ferem, eles terrivelmente fazem catástrofe. E é por isso que você, meu amigo, precisa pensar: os juízos de Deus não são brincadeira. Que o digam os antigos que provaram dos juízos de Deus sobre as suas vidas. Os juízos de Deus
eles castigam, eles ferem, eles matam. Os juízos de Deus são irrevogáveis, como está na palavra de Deus. Por que isso acontece? Porque apesar de Deus ser amor, Deus também é santo, Ele não tolera o pecado. A santidade de Deus, ela bane o pecado da sua presença. E como consequência de Deus ser santo, mas também Ele ser justo, a justiça de Deus recobra que o pecado humano seja completamente castigado. É por isso que Jesus foi castigado na cruz, por causa do seu pecado e do meu pecado, para que o juízo de Deus não fosse descarregado sobre a humanidade que havia pecado. A Bíblia Sagrada nos mostra claramente, em outras palavras, que o pecado, a consequência da iniquidade, a consequência da desobediência, a consequência do homem ter pecado claramente contra a palavra de Deus e contra Deus, a Bíblia diz que o pecado atrai os juízos, como um imã atrai. Os pecados da humanidade estão literalmente atraindo os juízos de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo de número 23, porque literalmente o salário do pecado é a morte. O salário do pecado, o resultado de viver na prática do pecado, sem se arrepender, porque se tiver arrependimento há mudança, mas o resultado de se pecar voluntariamente, conscientemente, pelo seu livre-arbítrio, o pecado consciente traz a justiça de Deus, e o salário do pecado é a morte eterna, a morte física e a morte moral. A nossa geração, senhoras e senhores, é a pior geração profetizada na Bíblia. A nossa geração, literalmente, é pior do que a geração de Noé, pior do que a geração de Sodoma e até mesmo do que a geração de Gomorra. A nossa geração é uma geração que parece que gosta de pecar, atraindo os claros, evidentes e inevitáveis juízos de Deus sobre a humanidade. Parece que a ordem do dia é o pecado. Nós observamos isso na política, nas novelas, nas religiões, todos os setores da sociedade. O homem peca assustadoramente, inconsequentemente, como se nada fosse acontecer, e atraindo para si os claros e inevitáveis juízos de Deus. Não pensando a humanidade, não raciocinando que os juízos de Deus se aproximam nas sombras do cavalo preto do Apocalipse, aonde esse cavalo traz claramente juízos catastróficos na forma da sua balança de julgamento e de terríveis desgraças sobre a humanidade. Nós estamos literalmente vendo o raiar dos dias onde a humanidade sofrerá a ação do cavalo preto do Apocalipse, aonde vai haver literalmente a desesperança humana, o choro humano, quando Deus começar a descarregar os juízos inevitáveis sobre esta raça humana caída. A geração que antecede a volta de Jesus Cristo, a nossa geração, é pior do que Sodoma, do que Gomorra. E o profeta Isaías, ele profetizou 3 marcas da nossa geração. A primeira marca, Isaías profetizou que era a marca do adultério. Isaías profetizou que esta geração, ela ia ser materialista e também ela literalmente ia ser uma geração que ia abandonar os princípios de Deus. Se você abrir a Bíblia Sagrada em Mateus, capítulo 24, versículo 37 ao 39, Jesus evidenciou a mesma coisa que Isaías profetizou. Isaías profetizou e Jesus também profetizou, e Jesus mostrou que a nossa geração ia ser como nos dias de Noé, que eles casavam-se e davam-se em casamento. Aqui claramente mostra o adultério, a infidelidade crescendo e se multiplicando, o adultério crescendo,
Jesus profetizou o materialismo e ele disse que as pessoas iam plantar, iam edificar, iam comprar, iam vender. O materialismo crescente, Deus ia ficar relegado para segundo, terceiro plano. O homem não ia se lembrar mais de Deus, Deus ia ficar no fundo do quintal. Deus, se sobrasse tempo, as pessoas talvez pudessem até lembrar, quem sabe, se pensar em Deus. A geração profetizada por Jesus Cristo, ele disse: eles vão comer, eles vão beber. E literalmente Jesus falou sobre um povo festeiro, carnavalesco, de farras, de orgias, de bebedeiras, de pagode, de samba, de boates, um verdadeiro bacanal de uma humanidade caída que rejeita os princípios da palavra de Deus, mas atraindo sobre si a clara condenação e os juízos inevitáveis de Deus. Nós estamos vivendo literalmente como a novela do diabo que está sendo anunciada em nossos dias, a Babilônia, que significa confusão. Nós estamos vivendo uma verdadeira confusão do pecado da humanidade. Que confusão é essa? Mulher com mulher, homem com homem, é uma depravação total, o sexo livre. Estamos vivendo literalmente o ápice do sexo livre, das drogas, do dinheiro. Deus está sendo banido da humanidade pelo materialismo atual. E eu quero mostrar para vocês, cada um de vós, caros telespectadores, que o profeta Jeremias profetizou esse tempo. O profeta Jeremias disse: coisa horrenda se faz na terra. Que coisa horrenda se está fazendo na terra, como em Jeremias capítulo 5, versículo 30. Ele diz na sua profecia duas coisas evidentes. Primeiro, ele disse: o povo não sabe o caminho, estão desnorteados, a porta larga está escancarada e o povo está caminhando por ela, o povo está desnorteado. Segunda característica, eles não sabem dos juízos de Deus. Eles estão desnorteados, sem o temor, eles não obedecem, eles não sabem que os juízos de Deus são inevitáveis, eles ferem, eles destroem, e os juízos de Deus às vezes até matam, literalmente. Nós estamos vivendo a profecia de Isaías, a partir do capítulo 5, versículo 30, algumas claras características que eu quero trazer, alguns pontos para você, para que você possa pensar se nós estamos vivendo esta realidade ou não. Primeiro, a profecia de Jeremias diz: são poucos os justos, os fiéis, está escasso, a maioria está se corrompendo, vendendo a sua alma ao diabo e ao sistema e ao pecado. Segundo ponto, eles endureceram o coração, é uma humanidade de servir, de coração duro, obstinado, são uma geração que não quer saber de Deus e nem da sua palavra. Terceiro ponto, é uma geração que o povo enlouqueceu. Jeremias diz: o povo tornou-se louco. É uma loucura abandonar Jesus Cristo. A Bíblia diz em Provérbios 1:7: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam. Quem despreza a Bíblia, quem despreza Jesus, quem despreza o conselho do Espírito Santo, a Bíblia o tem como um louco. Por isso a Bíblia diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Quarto ponto desta reflexão é que o povo largaria o caminho. Isso fala de uma clara apostasia que a humanidade está vivendo em nossos dias. Quinto ponto, os grandes, Jeremias disse na sua profecia, eles se corromperiam. Nós estamos vivendo literalmente a ver com os nossos olhos claros e patentes em todas as formas de nós enxergarmos que os líderes seculares e religiosos estão corrompidos. Entra pelos líderes nacionais políticos, muitos, e também certos sacerdotes, profetas e pastores estão literalmente aliados ao sistema corrupto, pecando sem ter um mínimo de arrependimento. Nós estamos vendo muitas ovelhas desgarradas porque certos líderes estão aliados com o sistema
sistema literalmente vendido, corrupto e caído. Inclusive nos anos políticos, alguns pastores vendem a sua igreja, a sua própria alma por causa de mixaria. Isso é denunciado pelo profeta Isaías na palavra de Deus. E é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de voltar à palavra de Deus e viver a santidade, a seriedade e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como a Bíblia Sagrada nos mostra. Mas eu quero finalizar mostrando que o profeta Jeremias, ele não parou por aí, mas ele disse que coisas espantosas estamos vendo na terra. Que coisas espantosas são essas, pastor? Eu quero mostrar para você que coisas mais espantosas nós poderíamos ver em nossos dias, como estas. Por exemplo, leis que favorecem o aborto. Isso fala claramente de uma humanidade decaída que quer matar milhões de crianças inocentes, como o já tem feito. Que coisas espantosas Jeremias denunciou. Por exemplo, países não só matam, mas inúmeros países comem o próprio aborto. Que coisa abominável, que coisa espantosa nós estamos vivendo em nossos dias. Deus vai trazer claro juízo sobre esta humanidade irreverente, destemida, para que saibam que Deus é o Senhor dos céus e da terra. Outra coisa que estão fazendo, que é abominável aos olhos de Deus, coisas espantosas que Jeremias profetizou: a legalização da mulher prostituta como uma profissional do sexo. Que coisa vergonhosa, que banalização da moral humana, que coisa mais difícil de se acreditar. Nós estamos vivendo literalmente uma verdadeira inversão de valores e Deus está descontente, como está profetizado na sua palavra. Eu quero mostrar uma outra coisa, que o profeta mostra coisas espantosas que estão acontecendo sobre a terra em Jeremias 5:30 a seguir. Exemplo disso, a banalização do termo família. Esta palavra família e a própria instituição da família virou de cabeça para baixo. Há uma desintegração do que é o sistema familiar. Estamos vivendo literalmente um tempo em que homens se inflamam com homens. Estamos literalmente vivendo um tempo em que mulheres se apaixonam por mulheres. Estamos vivendo literalmente uma verdadeira degeneração do termo família conforme os conceitos bíblicos e judaico-cristãos. Estamos literalmente vivendo uma degradação da humanidade e, pasmem, daqui a pouco vai querer alguém se juntar com um animal e querer que nós chamemos família, mas isso não pertence a Deus e os juízos de Deus são claros e inevitáveis contra essa humanidade caída. Eu quero mostrar para você que a humanidade, ela está tão distante de Deus que estão trocando o certo pelo errado e o errado pelo certo. O bem estão chamando mal e o mal estão chamando bem, mas Deus nunca tolerou estas coisas na sua palavra. Eu quero finalizar mostrando algumas verdades para você. Escutem bem, aguçem os seus ouvidos, aumentem o volume da TV, porque eu quero profetizar de olhos abertos. Deus julgará esta geração soberba. Deus julgará claramente, como está na profecia, esta geração pecaminosa que não se arrepende, esta geração idólatra, esta geração carnal, esta geração que excluiu Deus da página da sua vida. Eu quero mostrar para você que Deus, diz a Bíblia, Ele não tem o culpado por inocente. Eu quero mostrar para você que a Bíblia Sagrada diz na carta aos Hebreus que literalmente horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu quero mostrar para você, caro amigo telespectador, que Deus nunca tolerou o pecado, mas a Bíblia diz que Deus sempre julgou os pecados da humanidade. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que quando Lúcifer, o anjo de luz, ele pecou contra Deus, Deus o precipitou dos céus para o abismo, para as trevas. A Bíblia Sagrada vinha mostrar que
quando o primeiro casal de homens, Adão e Eva, a primeira família, desobedeceu a Deus, pecou, entrou no pecado, a Bíblia diz que Deus julgou o pecado do homem e o expulsou do paraíso, do Éden. Literalmente, Deus não tolera o pecado. Observe a geração de Noé. Eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles adulteravam, eles eram glutões, eles cometiam todo tipo de atrocidade, mas diz a Bíblia que todos eles morreram pelas águas do dilúvio e viraram lama, porque desobedeceram a Deus, e o juízo de Deus veio sobre aquela humanidade. Eu tenho um outro claro, patente exemplo na Bíblia de Sodoma e Gomorra, duas cidades prostituídas, idólatras, duas cidades politeístas, que Deus trouxe um terrível juízo sobre elas, e elas foram queimadas literalmente e viraram cinzas. Eu tenho exemplos da terra do Egito, que era uma terra pagã, paganista, que Deus descarregou 10 pragas e não escapou animal, plantação, pelos claros e terríveis juízos de Deus. Eu quero mostrar para você que em nossos dias, um presidente chamado Tancredo Neves disse: nem Deus, brincou com Deus, nem Deus faz eu perder a presidência. Ele ganhou, mas não assumiu, ele morreu. Eu quero mostrar para você alguns juízos da nossa atualidade. Alguns disseram: nem Deus afunda o Titanic, brincaram com os juízos de Deus. Ele não terminou a primeira viagem. Eu quero mostrar um outro exemplo na Ásia, uma terra pagã, politeísta, de 330 milhões de deuses. Você viu em 2004 o grande tsunami de Deus, um juízo terrível, e 400 mil pessoas morreram naquela terra da Ásia. Eu quero mostrar para você alguns jovens que estavam em uma boate no Rio Grande do Sul, dançando, bailando, festando, bebendo e se drogando, e a boate pegou fogo como um juízo de Deus. E mais de 400 jovens morreram, porque Deus não tolera o pecado. Com isso, queridos, eu quero mostrar para você que Deus julga o pecado. Deus traz juízos sobre os que não se arrependem. E se você está no pecado, se você está na prática da bebida, da prostituição, se você está na traição, no adultério, se você está envolvido com sistemas políticos corruptos, se você está na prática da roubalheira, eu quero convidar você ao arrependimento e entregar sua vida a Jesus Cristo. A única forma de se livrarmos dos juízos de Deus é recebermos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Por quê, pastor? Porque os juízos de Deus foram descarregados na cruz do Calvário contra o pecado humano em Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos recebendo a nossa salvação. E eu quero convidar você a fazer uma oração de arrependimento comigo. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e eterno Pai que está nos céus, eu quero te pedir por esta cidade e por todos que ouviram ou ouvirão esta palavra. Pai, esta palavra foi tocante e penetrante em cada coração. Eu te peço que os corações que receberam ela, que esta semente venha germinar e venha produzir frutos 100, 60 e 30 por um. Que haja salvação, que esta palavra não volte vazia. E os que de fato se arrependeram e vão mudar de atitude, vão se converter, vão procurar a tua palavra e obedecer. Pai, perdoa-lhes os seus pecados. Tira eles do lamaçal, firma os seus pés sobre a rocha e escreve o seu nome no livro da vida, e que o teu nome seja glorificado desde agora e para sempre. Amém. Bem, caro amigo telespectador, chegamos ao final de mais uma programação, a sua e a minha, a nossa. O seu programa Voz Profética de todos os sábados, na mesma emissora, no mesmo horário. Deus te abençoe. Você já sabe, o melhor de Deus ainda está por vir.